e às 7 da noite. Amém? Então você escolhe um desses horários e venha com toda a sua família e seus amigos. Vamos lá. Verso de número 21, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quem achou diz: bora, gente. Em seguida Jesus lhes perguntou, ouçam-me, alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. Jesus mesmo respondeu. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilha. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: preste muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. E você diz amém. Glória a Jesus. Espírito Santo, nos ajuda nos próximos minutos, Senhor. Fala conosco, Pai. Pois bem, irmãos, verso de número 21 que nós lemos. Em seguida Jesus perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto, esconderia ela, ou debaixo de uma cama? E ele mesmo responde com um ponto de exclamação: claro que não, ninguém faz isso. Quem acenderia uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, debaixo de um balaio, debaixo de um apaga-chamas? Quem acenderia uma lâmpada e esconderia ela acesa? Não faz sentido acender uma lâmpada e escondê-la depois de acesa, até que enquanto ela está apagada, deixar guardada, tenha a sua lógica. Ela está guardada, porém faz sentido estar apagada. Mas a partir do momento que ela é acesa, quem que esconde uma lâmpada acesa? Jesus, ele faz uma pergunta, e ele mesmo responde dizendo: é claro que não, ninguém faz isso. Todas as pessoas que acendem uma lâmpada, colocam ela num velador, num lugar de destaque, aonde ela possa cumprir o seu papel de trazer clareza, de trazer luminosidade. Coloque ela num lugar que clareie. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. Nós precisaremos voltar em Gênesis, para que nós possamos construir a leitura que nós acabamos de fazer, no Evangelho de Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 21. Quando Jesus vai falar de luz, ele que é o mestre dos mestres, que com as suas palavras tem dificuldade em comunicar à mente finita aquilo que é infinito. Então as palavras de Jesus, elas são muito carregadas de mistérios, frente à nossa mente que é tão limitada. E quando Jesus faz referência à luz, ele não está fazendo referência, embora usando como exemplo essa luz, ou uma lamparina, mas ele não está se tratando, obviamente, de uma luz física, mas ele está usando uma referência para comunicar uma mensagem totalmente eterna e espiritual. Então, no verso de número 21 que nós acabamos de ler, alguém acenderia uma lâmpada e esconderia ela. Ele está falando de vida. Ele não está falando apenas de uma lâmpada com os seus focos que bate e volta, com os seus raios, seus focos de luz. Ele está falando de algo
que transcende o nosso entendimento humano. E para que nós possamos entender o que Jesus tem em mente, quando ele cita esse texto, tanto em Lucas capítulo de número 8 e no Evangelho de Marcos 4, Jesus ele está se referindo à fonte de vida. Então nós vamos lá em Gênesis capítulo de número 1, verso 3, que nós acabamos de ler, e nós vemos Deus criando a luz. E o primeiro ato da criação de Deus, depois da manifestação do Espírito que parava sobre as águas e era sem forma e vazia, então Deus começa a organizar todo o cosmo. A primeira organização de Deus, que vai até o verso número 26 do capítulo 1 de Gênesis, primeira coisa que ele organiza é a luz. Ele manifesta a luz, ele faz a luz, ele cria a luz, chama ela de dia e separa dela as trevas e chama de noite. O que me chamou a atenção, e eu marquei como aplicação, é que os planos de Deus sempre começam com a luz. Deus poderia começar separando as águas da terra, poderia começar criando os peixes ou os vegetais, mas não, ele começa com a luz. E aqui eu criei a primeira aplicação. Os planos de Deus sempre começam com uma nascente de luz. Isso se aplica à minha e à sua vida também. Deus não vai fazer nada na minha vida, na sua, e seja lá na vida de quem for, sem antes nascer uma clareza, sem antes trazer luz sobre os fatos já existentes. Depois, então nós chegamos à segunda aplicação, que é: a vida tem o seu início na luz. Embora havia vida, embora já havia oxigênio, mas misturado com a massa, estava um pantano, águas misturadas com barro, enfim, luz e trevas ainda estavam tudo muito sem forma. A terra estava sem forma e vazia, embora já havia os átomos de vida, já havia as células de vida, mas estava tudo muito sem forma e vazia ainda. Então existia, para que Deus comece a organizar aquilo que já existia, primeiro ele traz a luz, e a vida tem o seu início na luz. O que me leva a entender que antes de Deus organizar qualquer vida, primeiro ele traz luz. Antes de Deus organizar qualquer sistema de vida, ele traz luz. Por isso que Jesus então vem no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, dizendo: por acaso alguém acende uma lâmpada e esconde ela? Não, porque não tem como colocar vida em movimento sem antes deixar que Deus acenda uma luz para gerar uma organização na vida que está uma bagunça. Ele está dizendo: assim como o meu pai, quando foi organizar a vida terrena, acendeu uma lâmpada e colocou em destaque, e separou as trevas da luz, e depois então começou a organizar toda a vida a partir da luz, assim também eu venho agora para trazer firmeza sobre isso. Deixa Deus acender a luz na sua vida. A questão é que Deus, ele acende a luz, mas existe uma tendência do ser humano em esconder a luz que Deus acende. O Pai acende a luz para organizar a vida no cosmos. O ser humano pega a luz que o Pai acendeu e esconde ela. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso que Jesus vem contextualizando Gênesis
e dizendo: ei, o Pai já acendeu a luz, o Pai já acendeu uma lâmpada. Vocês têm vida, mas a vida de vocês está uma bagunça. Vocês têm vida, mas a vida de vocês está sem forma e vazia. Vocês têm vida, mas não dá para saber o que é treva, o que é luz, não dá para saber o que é barro, o que é água, está tudo muito misturado. Vocês têm vida, mas está desorganizada a vida, e o Pai já acendeu a luz, só porque vocês querem esconder a luz. Por quê? Porque toda luz vai denunciar aquilo que está errado. Quando você acende a luz no seu porão, o que acontece lá? As baratas, os ratos, some tudo. Porque enquanto não há luz, a gente não percebe o erro. Agora, quando se traz luz, mostra toda a sujeira. E aí o que a gente faz? A gente não quer limpar, porque dá trabalho. Então o que a gente faz? Vamos esconder a luz. Porque eu prefiro conviver nas trevas e não ver o erro, do que conviver com a luz e ter que gerar em mim um esforço para limpar toda a sujeira da minha vida. É assim ou não é? Então, não tem como eu ler o capítulo 4 de Marcos e o 8 de Lucas sem voltar no Pai, porque toda a origem é o Pai. E aplicando nos nossos dias, a gente faz exatamente isso. Já temos a luz, temos a revelação de Deus, só porque nós às vezes escondemos ela, porque ela denuncia coisas em nós que nós não estamos dispostos a mexer. Então, se é para mim conviver todo dia olhando a sujeira e me confrontando com aquilo que está de errado na minha vida, eu prefiro apagar a luz, pelo menos eu não estou vendo, né? Tem aquele velho ditado que o que os olhos não vê, o coração não sente. Há uma palavra de Deus para mim e para você nesta noite, grande multidão aqui. A palavra é: não esconda a luz. Quem é que faz isso? Quem é que esconde o entendimento de Deus? Quem é que esconde o entendimento? Como que uma pessoa consegue gerar organização na sua vida sem luz? Biblicamente falando, não tem como. Jesus está dizendo que não existe um outro subterfúgio de gerar organização naquilo que você chama de vida, sem antes acender a lâmpada de Deus. Tem como? Eu quero organizar a minha vida, mas eu não estou afim de usar Deus para a organização. Não tem como. O próprio Deus, quando foi organizar o cósmico, Ele primeiro acendeu a lâmpada, para nos deixar o exemplo, para mim e para você, comunicando algo do tipo, abre aspas, se você quiser organizar a sua vida, antes de você começar a trabalhar, deixa eu primeiro acender a luz. Obrigado pelo seu amém tão crente. Pegou essa parte? Jesus, a luz que gera vida. Falamos do Pai, agora vamos falar de Jesus. Eu tenho tanta coisa escrita aqui, vamos lá. Jesus, a luz que gera vida. Paulo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 18. Ei, escute, quando Jesus apareceu para Paulo, Jesus não teve que argumentar para convencer Paulo. Paulo no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, uma luz maravilhosa, aparece em Damasco, Paulo fica sem enxergar. E aqui vem nosso entendimento em cima disso. Quando Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, Jesus não teve que argumentar para convencer Paulo, ele apenas apareceu como luz. Jesus não apareceu explicando nada. A luz trouxe a Paulo um confronto
dentro da sua mente. Ei, o mundo não precisa dos nossos argumentos, ele precisa que nós acendemos a luz. Haja luz. Sempre foi tudo que o Pai, é o Evangelho do Pai revelado no Evangelho do Filho, que é revelado no Evangelho do Espírito Santo hoje, que é a graça. Haja luz no Pai, haja luz no Filho, e hoje haja luz através do Espírito Santo. O Pai, antes de fazer qualquer coisa, acendeu a lâmpada. Jesus, antes de transformar a vida do Paulo, acendeu a lâmpada. E hoje? Nós não precisamos de argumentos para transformar o mundo. Nós só precisamos que venhamos ter a coragem de acender a lâmpada de Deus nesse mundo. Porque o que transforma não é o escoar de tanto entendimento ou filosofia, mas sim o quanto de luz acesa tem no mundo para denunciar o que está errado. O que falta na sua casa, na sua empresa, no seu hall de convivência, nos seus ciclos de convivência, não é mais filosofia, não é mais entendimento, não é mais um curso, não é mais dinheiro. O que falta para organizar essa massa da sua vida é que a luz seja acesa dentro dela. Você entendeu? É a luz que transforma. É isso que nós precisamos. Interessante, se você me perguntar, como é que eu faço para conseguir essa luz, pastor Joab? A resposta já está embutida no texto. A luz já está exposta há muito tempo. O problema é que nós afastamos ela. Continuamos. Lucas 16:8. Só texto para contextualizar. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. 2 Coríntios 6, 14 ao 16. Que comunhão tem a luz com as trevas? São alguns textos bíblicos. Não tem como. Deus mesmo, Ele já fez questão lá no Gênesis de separar a treva da luz. E aí vem Jesus também falando no Evangelho de Mateus. Eu escrevi isso, eu coloquei esse texto no Evangelho de Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos que entram na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. O Pai já vem separando treva da luz lá atrás. Jesus vem dizendo que se nós não formos o sal, com que há de se salgar a terra? Dizendo que nós somos a luz do mundo, mas nós ainda temos dificuldade de entender essa separação. Nós temos uma dificuldade enorme de conseguir separar a treva da luz. Incrível. E se nós formos tornar isso uma doutrina, talvez essa deveria ser a primeira, porque é a primeira citada na Bíblia. E Deus separou a luz das trevas. Não podemos tornar isso uma doutrina, mas se fôssemos, essa seria a primeira, porque a primeira atitude de Deus, depois que criou tudo, foi separar trevas e luz. E aí, o que você me diz? Muito bom, Sérgio. Não é doutrina, mas é princípio. E princípios também não podem ser quebrados. Pergunte para você mesmo: você tem separado as trevas da luz? É verdade que há vida em nós,
Mas enquanto não houver um princípio de luz, a nossa vida não passa de um cosmo desorganizado como era no princípio. Porque é a luz que organiza a nossa vida. Eu vou repetir isso. É a luz que organiza a nossa vida, Leandro. É a luz que organiza a nossa vida, Jéssica, Larissa. É a luz que organiza a nossa vida. Se não há luz, há um emaranhado de confusão. Tem vida, mas está confuso. Tem vida, mas está tudo misturado. Tem vida, mas não dá para saber o que é o que. A luz traz clareza para gerar organização na nossa vida. Só porque luz não tem comunhão com as trevas, e Deus já separou isso lá no começo. E Jesus está dizendo agora no Novo Testamento: quem é o maluco de esconder a luz que Deus acendeu? Na minha interpretação ferminiana, versão ferminiana, né? Então, na minha versão ferminiana, quem é o maluco que pega a lâmpada que Deus acendeu e esconde ela embaixo da cama? Que é o doido que faz isso? Ele está apontando para nós. Ele está dizendo: você está fazendo isso, porque você tem o entendimento, você tem o acesso, você já bebeu do sangue, você já comeu do corpo, você participa da ceia, você toca, você batiza, você faz a comunhão, você entra, você se relaciona, você faz parte do corpo. Mas a lâmpada que organiza a tua vida, que denuncia o que está errado, você esconde. Jesus está dizendo: quem é o doido, quem é o maluco que pega a lâmpada de Deus e esconde debaixo de um balaio? Alguém está pregando comigo aqui? Uau, meu filho, isso aí, você vai ser um pregador. Aleluia! Ninguém olha para ninguém, não. Olha para Jesus, olha para cá, né? Porque a palavra não é para o teu vizinho que está do teu lado, é para você. Tem áreas na sua vida que está em trevas, e você sabe que só a luz de Deus pode trazer clareza e mandar essa treva embora. Tem áreas na sua vida que está uma mistura brava, que você nem sabe onde é que é o começo, nem que é o fim. Só a luz de Deus pode organizar isso na sua vida. Você tem o acesso à luz de Deus, você tem o entendimento, você tem o conhecimento, você tem a revelação, você já nasceu de novo, o selo da sua mente já foi aberta, só porque você pega tudo isso e você esconde. E Jesus está dizendo: meu pai acendeu uma lâmpada lá atrás, por que vocês estão escondendo a lâmpada que ele acendeu? E aí, fica até difícil de achar um corinho para se encaixar, né, Leandro? Mas eu sei, meu filho, tem hora que é assim mesmo, fica tranquilo. Fica aí no tchanga-cachanga. Vamos junto, amém? Vamos lá. Ok, vamos começar com outra linha de raciocínio. Deus é eterno, e quando Ele criou essa luz maravilhosa, Ele usou da sua eternidade, do seu tempo para criar isso. Então Deus investiu tempo na criação. Você concorda que Deus investiu tempo na criação? Muito tempo. Existe um vácuo entre o verso de número 1 e o verso de número 2 de Gênesis, aonde os defensores do criacionismo encaixam ali dinossauros, enfim, um monte de coisa ali, milhões e milhões de anos ali. Então Deus investiu tempo. Só o fato de a Bíblia narrar que Deus organizou a semana em uma ordem cronológica, Deus organizou a sua criação em uma ordem cronológica de uma semana e descansou no sábado, isso quer falar que Deus se desbruçou com calma. Deus não fez numa hora, num segundo, num estalar de dedo. Deus desbruçou tempo para organizar isso. Deus investiu tempo. Jesus investiu tempo aqui na terra. Jesus poderia vir num ato cataclisma, num fenômeno, já vir grande, uau, chegar igual o demolidor do futuro, já descer grandão, peladão, e já botar uma roupa e já sair. Mas não, ele nasceu, ele foi engendrado, nasceu, foi criança, foi adolescente, foi jovem, entrou na fase adulta, todo um processo, oh meu Deus, mas custou tempo, e ele sendo Deus não precisava de nada disso.
Então Jesus investiu, o Pai investiu tempo, Jesus investiu tempo, o Pai investiu tempo, Jesus investiu tempo. Não estou entendendo nada, pastor. Calma. Ou eu estou muito doido, ou eu estou muito profundo. Eu acho que é a primeira opção. O Pai investiu tempo para organizar a luz. A fonte da vida é a luz. Jesus foi uma lâmpada que acendeu nesse mundo. E isso levou tempo para ele brilhar, para ele acender, para ele clarear, para ele trazer luz ao entendimento humano, para ele trazer revelação. Isso levou um processo, uma construção, levou tempo. Hoje é da mesma forma. Deus acende a lâmpada, Jesus deixou uma lâmpada acesa. Agora não pense você, senhoras e senhores, que isso não vai custar o nosso tempo para manter ela acesa. E o que o diabo mais quer é justamente nos sobrecarregar, para não sobrar tempo em nós, para nós mantermos a energia suficiente para a lâmpada permanecer acesa. Não sei se me fiz entendido. É como se o combustível hoje dessa lâmpada seria o tempo que nós dedicamos a isso. Assim como Deus, assim como Jesus, nós também deveremos dedicar tempo para manter a lâmpada acesa. Contrapartida, nós temos o inimigo de Deus, que nos sobrecarrega de tanta coisa. Porque quanto mais tempo ele roubar, menos tempo sobra para nós cuidarmos das clarezas de Deus na nossa vida. Alguém entendeu? Quanto mais o inimigo nos envolve, nos enreda, menos tempo para Deus nós temos. E mais opaco, cinzenta se torna a nossa vida. Deus investiu tempo na claridade. Jesus investiu tempo para clarear a terra. Hoje o combustível dessa lâmpada, da nossa lâmpada espiritual, é a nossa energia, chamado tempo dedicado ao Senhor. Hoje nosso tempo é a nossa principal fonte de energia, uma vez que nós colocamos ela diante de Deus. Eu quero falar um pouquinho de tempo agora. Satanás também esgota o nosso tempo. Félix muitas vezes mandava buscar Paulo para conversar com ele. Preste atenção. Depois de 2 anos de conversa com o poderoso e talentoso apóstolo, Félix ainda era incrédulo. O que era isso? O inimigo usava esse artifício para esgotar Paulo. Hoje, Paulo é convidado a falar, sem nenhum resultado. Amanhã é convidado de novo a falar a Félix, e ainda não tem resultado nenhum. No dia seguinte, novo convite para falar a Félix, e depois, outra vez, sem nenhum resultado. Paulo foi levado a se envolver em uma obra infrutífera por 2 anos. Você não sabe como o inimigo faz de tudo para roubar o nosso tempo. E ele usa até coisas que às vezes parece ser espiritual. Toma cuidado, porque trabalhar para Deus não é o mesmo de estar com Deus. Tome cuidado, porque serviço não é sinônimo de relacionamento com Deus. Tem muita gente que faz serviço para Deus, pensando que isso é relacionamento, e não é. Não troque as coisas. Naquele dia direi: preguei em teu nome, expulsei demônios, curei enfermos em teu nome. E ele vai dizer: não te conheço. Porque serviço não é sinônimo de comunhão e de relacionamento. Às vezes o inimigo nos engoda num peso religioso, e a gente pensa que está mantendo a nossa lâmpada acesa, enquanto o inimigo nos envolve em um peso religioso, e a nossa lâmpada está se apagando e nós não estamos percebendo. Porque o nosso tempo é escoado em vias que desvia o foco. Nosso principal tempo é cuidar da nossa lâmpada acesa, irmãos. O seu principal tempo é cuidar da presença de Deus na sua vida.
Se você está tendo tempo para muita coisa, e o tempo que você dedica para cuidar da clareza de Deus na sua vida é o que sobra, então corre o risco de o inimigo estar roubando o seu tempo e a sua atenção. Como o inimigo esgota o tempo e a energia do homem hoje. Como o inimigo esgota o tempo e a energia até do povo de Deus. Se os filhos de Deus não discernirem os enganos de Satanás, podem facilmente cair em sua armadilha. Como devemos remir o tempo e aproveitar cada hora? Devemos impedir que Satanás esgote o nosso tempo e resistir a ele, não deixando que ele nos faça trabalhar em coisas que não tenham resultado, e com isso apagar a luz diante dos homens. Está sendo claro, gente? Às vezes eu tenho a impressão que está difícil de entender, né? Mas quanto mais a tendência do inimigo é me manter ocupado, esgotar todo o meu tempo, para que a minha luz se apague, e aí eu não tenha mais clareza nenhuma. Deus está gastando mais energia para levar os religiosos a se arrepender do que os pecadores a se converter. Deus está gastando mais energia para levar os religiosos a se arrepender do que os pecadores a se converter. É difícil alguém que já acessou a luz. Aliás, como é fácil alguém que já acessou a luz, depois acaba se envolvendo com tantas outras coisas e não consegue mais manter a luz acesa num lugar de destaque. A gente tira por nós aqui, sempre que tem uma proposta de oração, toda hora surge um monte de coisa. Você faz uma proposta de oração, vamos começar a orar tal horário, vamos parar tal horário. Salve questões de saúde, mas surge para mim, surge para todos nós. Surge isso, surge aquilo, surge um compromisso. Sabe o que é isso? O inimigo tentando roubar o nosso tempo de ficar com Deus. E quando nós negociamos isso, por exemplo, eu tenho um horário de orar, aí eu priorizo uma outra ocupação que também é saudável. Eu não estou errando no errado, eu estou errando no certo. Também é saudável. Mas às vezes quem está por trás desse desvio é uma força maligna. Quando eu priorizo essa outra agenda e negocio esse tempo que eu tinha reservado para ficar com Deus, é a mesma coisa que eu pegar a lâmpada e botar embaixo de um balaio. É o que Jesus está dizendo. O que vocês estão fazendo com a lâmpada do meu Pai? Quem que esconde a lâmpada? Quando você tem a sua prioridade com Deus e você negocia, embora seja uma coisa saudável, é isso. E olha aqui para mim, meu irmão, isso tem um nome: religiosidade. Cuidado para não se tornar um religioso, porque Deus tem mais trabalho em levar um religioso a se arrepender do que um pecador a se converter. É muito mais fácil converter um pecador do que levar um religioso a se converter. E Jesus está dizendo, só pode se encaixar nessa parábola aquele que tem uma lâmpada acesa. Jesus não está falando para aqueles que estão com a lâmpada apagada. Jesus está falando para aqueles que estão com a lâmpada acesa e estão escondendo a lâmpada. Jesus está falando para aqueles que acenderam a pixirica e querem botar debaixo do balaio. Ninguém sabe o que é pixirica, gente. Sério que você nunca usou uma pixirica? Vocês são tudo de Nutella, né? Quem que acordou de manhã com o nariz que parecia uma fornalha da pixirica? Levanta a mão. Ó, pastor Sérgio Macarini. Nós morávamos no Paraguai, o meu avô tinha uma fazenda lá, e nós não tínhamos energia elétrica. Eu era criança, eu ia lavar o nariz de manhã, ia suar, moço, né? Que a gente dormia com a pixirica acesa. Diz para o teu irmão aí, levanta a pixirica, irmão.
Assim. Meu Deus, que povo, meu Jesus, que povo mais sério, dá uma risadinha, meu. Tudo mal encarado, ninguém ri. Se perdi. Né? Volta aqui para mim. Você entendeu o desvio do tempo? O inimigo tenta roubar o nosso tempo, porque o tempo é o combustível que mantém a nossa lâmpada acesa. Quanto mais tempo nós damos para o Senhor, mais a nossa lâmpada permanece acesa. Nós colocamos ela num lugar de destaque. Tempo com Deus é sinônimo de claridade na mente. Tempo com Deus é sinal de discernimento. Tempo com Deus é sinal de separação de trevas e luz. Tempo com Deus é sinal de organização da minha vida. Quanto mais tempo que eu passo com Deus, mais clareza eu tenho e mais a minha vida organizada se torna. Tempo com Deus é sinal de clareza e denúncia de coisas erradas na minha vida. Tempo com Deus é a energia que mantém a minha lâmpada acesa. Se eu não passo tempo com Deus, a minha lâmpada não se alimenta. E se ela não se alimenta, ela se torna opaco e a minha vida se torna cinzenta. Embora tenha vida, mas estava desorganizada. E o inimigo está por trás disso, roubando o nosso tempo todo momento. E ele não apresenta um crime, ele rouba o nosso tempo com coisas boas também. Por isso nós temos que ter discernimento espiritual. Quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Falando de energia do corpo humano, vamos fazer uma outra analogia se você ainda não entendeu. Vida espiritual precisa de alimento. Você está comigo? Não tem como ter vida espiritual se você não alimentar ela, ela vai morrer. Tudo que você alimenta cresce. Concorda? Então, se você alimenta a sua vida espiritual, ela cresce, a sua luminosidade cresce. Você pode estar brilhando pouco hoje, mas se você alimentar essa vida de luz, essa luz, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você vai brilhando mais e vai clareando quilômetros na sua volta. Então vamos usar uma analogia da vida física. Se tudo que se alimenta cresce, fisicamente também é assim. Se eu preciso de tempo para alimentar a minha lâmpada, tempo com Deus que alimenta a lâmpada, fisicamente também. Quando não tenho tempo para cuidar do meu físico, da minha saúde, o que acontece? Eu vou adoecer, vou ficar fraco. É só um trocadilho para abrir a sua mente, por favor. Rapaz, eu comprei essa garrafa que eu quebrei outra. Essa filha da mãe, essa dedeira, ela vai para dentro, não dá para chupar água, velho. Não tem, é boa, né? Vai ficar chupando esse canudo, filha da mãe. Aleluia! Ó, falando de energia do corpo humano e fazendo um paralelo com a do espírito. 9h30, irmão. Vamos ter que terminar. O que a gente faz? Agora termina as noites de quarta hoje, não vai dar para mim terminar mais a palavra? Alguém tem dó de mim aqui? Segundo o Cleito, meus 5 minutos dá uma meia hora. Tá vendo? O texto que nós acabamos de ler aqui, Evangelho de João 4, lá no verso 26, vai dizer que a mesma medida que eu uso para medir, eu serei medido, né? Mas vocês têm que entender que nós somos o pastor, né, que tem o cajado. Eu posso, vocês não podem passar. Vocês respeitam o horário, tá? Vocês falam para mim depois vocês passar, tá, gente? Porque eles têm que terminar no horário. Eu posso, vocês não. Quando vocês
tiver a igrejinha de vocês, vocês também podem. Estou brincando. Ó, vamos lá. Falando de energia do corpo humano, fazendo um paralelo com a do espírito. A má alimentação é uma epidemia hoje. Doenças potencialmente fatais, como câncer e males de coração, estão aumentando. E o motivo não é porque está passando fome, ou por falta de comida, mas sim porque come muito e errado. Doenças estão aumentando, não é por falta de comida, é porque está comendo demais. Errado. As pessoas estão com seus níveis de energia sempre baixos, porque o fato de comer demais não é sinônimo de energia saudável. As pessoas estão comendo errado demais, e aí vai fazer os exames das vitaminas, as vitaminas estão tudo descontroladas, mas aí a barriga está desse tamanho, come que é um cachaço, mas as vitaminas estão tudo descontroladas. Sinônimo de comer muito não é sinônimo de saúde. Como que eu estou comendo um monte de coisa e estou adoecendo? Como que eu como e adoeço? Seu nível de energia sempre baixo, sempre fraco, caindo. Então a fraqueza, não tenho ânimo para nada, mas você não acabou de comer. Cara, eu como direto, rapaz. Não para de comer e a fraqueza não passa. Um desânimo, a fraqueza. E come, quanto mais come, mais fraco fica. A maioria parece não conseguir energia para passar um único dia sem consumir bebida energética. Come um monte e tem que beber um monte de energético. O sucesso desses produtos é mais uma prova do grau de nossa falta de alimentação saudável. Energético é um reprodutor de energia. Quando eu preciso de energia, eu vou lá, tomo um energético rápido, ele dá um gás. Mas isso aponta para algo que está desregulado dentro de mim. E quando falta energia espiritual, você me aguenta? E quando falta energia espiritual, qual energético é oferecido pelo inimigo? Se falta energia saudável, gerado pelo alimento saudável, você então toma um energético para substituir o que a sua má alimentação não dá. E quando a nossa alimentação espiritual está desregulada, qual é o energético que o inimigo oferece? Você está fraco espiritual, o que o inimigo aparece para te dar um gás? Aquele que gera falsas asas, falsa luz, alegrias rápidas, prazeres passageiros, assim como o energético é para a falta de energia no corpo. Os prazeres rápidos que o inimigo oferece é uma falsa substituição do alimento para a alma. Porque eu não me alimento daquilo que vem de Deus. A minha alma, ela tem que se alimentar do que o meu espírito abastece ela. A minha alma não pode se alimentar de redes sociais, a minha alma não pode se alimentar de lixo, a minha alma não pode se alimentar de vídeos, de reels, a minha alma não pode se alimentar de prazeres passageiros e rápidos. Não, a minha alma, ela tem que ser nutrida pelo meu espírito. O meu espírito recebe de Deus e o meu espírito nutre a minha mente e as minhas emoções. Agora, quando o meu espírito não alimenta a minha alma, então fica uma brecha para o inimigo alimentar ela. Aí ele oferece essas doses homeopáticas, essas coisas que vêm e vão muito rápido e não sustenta. A mesma coisa que acontece com o corpo físico.
Larry Ribeiro. Se você não tirar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que tirar tempo para cuidar da sua doença. Trazendo para o contexto espiritual, se você não tirar tempo para cuidar da sua vida espiritual, o inimigo vai tirar o seu tempo para entulhar você de coisas passageiras. Ou eu tiro o tempo para alimentar o meu espírito, ou o diabo vai roubar o meu tempo para me entulhar de coisas passageiras desse mundo. Um amém aqui, o outro lá. Considere o sol. Eu vou encerrar 15 para as 10, tá? 5 minutos. Ó, considere o sol. Cada metro, escuta aqui, outro exemplo. Cada metro quadrado da superfície do sol, cada metro quadrado, tá? Não estou falando do sol no contexto geral. Vamos pegar 1 metro quadrado do sol. Cada metro quadrado da superfície do Sol emite constantemente, sem parar, interruptamente, um nível de energia de 130 mil cavalos de força. Isto é aproximadamente 450 motores de 8 cilindros na soca, colando km. 1 metro do Sol. 1 metro. Ou seja, já é difícil demais de você dimensionar isso na sua mente. De tanta luz. Nós estamos falando de 1 metro de luz do sol. Isso em chamas ardentes que estão sendo produzidas por uma fonte de energia muito mais potente que o carvão, do que qualquer outra fonte de energia. E eu pesquisei a fonte de energia do Sol. O que a ciência chega mais perto é isso aqui, ó. Onde é que está a fonte que alimenta o Sol? Onde é que está a fonte que alimenta a luminosidade do Sol? A energia emitida pelo Sol é provavelmente, abre aspas, diz a ciência, ela não afirma, ela não dá 1% de certeza, é provavelmente, é onde o máximo que eles conseguiram chegar perto foi isso aqui. É uma possibilidade muito longínqua. A energia emitida pelo Sol é provavelmente da união de hidrogênio e de gás hélio, átomos que são responsáveis por quase toda a fonte de energia solar, tendo pequenas interferências de oxigênio, carbono e ferro. Provavelmente. E você pode pesquisar, buscar aonde você quiser, que não tem nenhuma linha científica que dá certeza que é isso aqui que gera a alimentação do Sol, porque eles não têm certeza. Eles têm que preencher um gabarito e o mais próximo que eles chegam é isso aqui, mas ninguém é doido de afirmar que o Sol se alimenta disso. É um mistério a fonte de energia do Sol. De onde vem sua fonte de calor? Uma certeza se tem: a sua energia não é produzida por mortais. Não tem como mortais produzir essa energia. Não é um elemento também gerado pelo tempo. Totalmente descartado. Então, se não foram mortais, a Bíblia responde: aquele que criou é o mesmo que sustenta. Isaías 40, 26. Outro texto também do livro de Isaías: levantai aos altos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome uma a uma.
por ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Aquele que o criou é que o alimenta, segundo Isaías. Aleluia. A ciência não dá certeza, ela diz provavelmente. A Bíblia vem e diz com certeza: aquele que criou é que alimenta. Você sabe de onde é que vem a fonte de energia do sol? Haja luz, 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 haja luz. Agora vamos alimentar o sol com alimentação mortais. A terra vai alimentar o sol, a galáxia vai alimentar o sol. Não tem de onde se alimentar. A fonte de energia dessas estrelas não vem de mais nada. A ciência só não reconhece isso por causa do orgulho. Se eles lêem a Bíblia, haja luz. Aquele que cria é o que alimenta. Para um pouquinho. Se isso funciona com a natureza, qual é a dificuldade para mim, um ser pensante, inserir isso no meu contexto de entendimento e a partir de então tornar uma crença? Aquele que acendeu a luz na minha vida, só Ele é capaz de mantê-la acesa. Por que então eu procuro alimentar a minha vida espiritual com outras fontes de energia que não me sustenta? Só aquele que me ligou tem o poder de me manter ligado. Só aquele que me criou tem o poder de me alimentar. Eu não posso buscar alimento em outras fontes. Eu não posso me alimentar de restos mortais. Eu não posso me alimentar de frutos da imaginação de um ser humano. Eu não posso me alimentar de nenhuma outra esfera finita. Eu só posso me alimentar da minha fonte aonde eu fui criado. Mas o diabo está por trás tentando roubar o meu tempo. Quanto menos tempo eu vou na fonte, mais lixo eu como. Ele acendeu o sol, e até hoje ele alimenta o sol se alimenta dele. Os 9 grandes planetas do nosso sistema solar ditam do Sol entre 57 milhões e cerca de 5 trilhões e 800 bilhões de quilômetros do Sol, o nosso sistema solar. Cada um deles gira em volta do Sol com absoluta precisão, com órbitas que variam entre 88 dias para Mercúrio e 248 anos para Plutão. Precisamente, ninguém atrasa um segundo. Ainda assim, o Sol é apenas uma estrela menor nos 100 bilhões de astros que compõem a nossa galáxia Via Láctea. Quando tentamos aprender mentalmente as quase incontáveis estrelas e outros corpos celestes encontrados na Via Láctea, apenas somos levados a ecoar o hino de louvor de Isaías ao Todo-Poderoso Criador: levantai os olhos altos e vede quem criou estas coisas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só delas falta e se apresentam a ele. E você quer alimentar a sua lâmpada com coisas desse mundo. Acende a luz, alimenta a tua lâmpada.
Alimenta a tua lâmpada. Você não precisa de mais conhecimento. Você já tem todo o conhecimento em um clique de uma tela. Um touchscreen, hoje você acessa o mundo em tempo real. Você não precisa de mais conhecimento. O mundo não precisa de mais conhecimento. O mundo precisa de alguém que alimente a lâmpada de Deus nessa terra. Você está me entendendo, meu irmão? Então me dá um sinal. Você diz: Deus está falando comigo. Você pode levantar sua mão e dizer: eu estou entendendo, pastor. Davi disse, Salmos 8, 1 e 4: quando contemplo os teus céus, obra de todos os teus dados, ou melhor, obra de todos os teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, qual é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Uau! Uau! Oh Davi! Oh poeta Davi. Davi está tendo todo esse entendimento que nós estamos tendo agora. Davi, ele está estudando as estrelas, ele está recebendo uma revelação de Deus. Davi, ele está recebendo um entendimento. Davi, ele também foi profeta. Ele está tendo um acesso profeta a coisas eternas. Ele está vendo tudo isso diante dos seus olhos, diante de uma revelação. O céu se abre, ele vê estrela, ele vê astros, ele vê essa grandeza, ele vê a luz sendo acesa lá em Gênesis, ele vê tudo isso, e de repente ele diz: ó grande Deus, tu que criaste as estrelas, tu que criou isso, tu que fez aquilo, tu que fez toda essa beleza, toda essa grandiosidade, todo esse mistério, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Salmos 23, ele pega a sua harpa: o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Vou deitar nesse pastinho verde, e o Senhor continua guiando a minha alma por essa cachoeirinha de água. Estamos falando do homem que recebeu o título de segundo o coração de Deus. Ele está dizendo assim: tu desce aqui, tu fala comigo, tu mora em mim, tu é o criador de tudo isso, e tu vem conversar comigo aqui. Uau! Quem é o homem para que dele se lembre? João 3,16: é porque eu amei de tal maneira. Sério que você sai de uma palavra como essa e continua vivendo a mesma vidinha? Sério que depois de você ouvir tudo isso, você continua sendo a mesma pessoa? Dependendo do mundo, dependendo de um elogio de um resto mortais, de um ser humano mortal, dependendo de afirmação de uma pessoa. Quão fraca é a nossa fé. Esse Deus habita dentro de você, e Ele acendeu a lâmpada, e com certeza os homens estavam tentando esconder ela, como estão ainda hoje. E aí aparece Jesus e diz: não faça isso. Quem é o louco que esconde a lâmpada do meu Pai que foi acesa? Não faça isso. Quem que consegue? Coloque ela num lugar para que possa clarear e corrigir toda a vida bagunçada que está na sua volta. Eu vou parar aqui. Tanta coisa. Vamos dar uma resposta?
é o Deus que sustenta tudo. Se é o Deus que sustenta tudo, renda-se e pare de tentar viver pelas suas mãos. Se é Deus que sustenta tudo, se Ele criou você, é Ele que te alimenta. Assim como Ele criou as constelações, os astros estelares. E desde os astros estelares até o mais infino átomo dos astros, até o mais pequenininho, até o maior, e em qualquer lugar onde houver vida, todos os nossos questionamentos terminam aonde começa a sua soberania. Criou o céu, criou a terra. Espero você aqui na frente para nós orar. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Aleluia. Para o seu Sim, Senhor. louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para Sim, o Senhor. seu louvor, Para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Às vezes eu tenho a impressão que eu não consigo me fazer entendido. Eu tenho muita dificuldade de expressar os meus pensamentos. Mas eu concluo essa noite dizendo: separa a luz das trevas na sua vida. Se você vive treva misturada com luz, está tudo errado. Se há luz em você, então que essa luz brilhe cada vez mais. E se há trevas, disse Jesus, o meu amigo, e se há trevas, disse Jesus, quão densas trevas são essas? Faz-me morrer para as coisas deste mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Amém, Senhor. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura. Sim, Espírito Santo. Restaura a alegria. O Em nome de teu Jesus. perdão é tudo que eu preciso. Obrigado por essas vidas que estão aqui na frente, Cura Senhor. minha alma, restaura
Cada um dá a resposta que tem, Senhor. E nós te louvamos pela resposta dos teus filhos. Abençoamos, Senhor, os teus filhos diante dessa palavra. Traz a luz àqueles que estão nas trevas. Em nome de Jesus. Traz clareza, Senhor, sobre cada coração arrependido. Abençoa as tuas filhas que estão aqui com seus joelhos dobrados. Ao levantar daqui, Senhor, que elas levantam posicionadas. Em nome de Jesus. Surpreenda-me de novo. Em nome de Jesus. Rei dos reis, como na primeira vez. Em nome de Jesus. Primeira vez. Deus abençoe a sua vida. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Sim, Espírito Santo. O Espírito Santo pede para mim falar algo aqui essa noite. E é muito difícil para mim falar isso, porque pode soar como sensacionalismo. Mas eu conheço a voz do meu amigo. Aleluia. E não é eu que estou falando, é Ele. Tem alguém aqui hoje que Ele está dando a última chance. Você já brincou demais. Você brinca com Deus. Você leva na brincadeira. Você vem na igreja, você ouve a palavra. Você sai daqui e continua vivendo as mesmas práticas, sem ter um pingo de temor a Deus. E Deus está dando a última chance hoje. Segura, Leandro. E a Bíblia diz que quando Deus chega nesse ponto, então Ele entrega à pessoa a sua própria sorte. Tenho entregado o recado. Mas se hoje você se arrepender e mudar a sua vida, o seu destino será diferente. Uma chance igual a esta. Mas Deus deu muita chance já para você e você sabe disso. Eu não tenho mais. Tenho dito em nome de Jesus. Quero estar Feche os seus olhos, nós oramos e vamos para casa. nem que seja Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua voz. uma chance igual Sabemos que a Tua voz, quando ela vem, ela nos confronta. eu não E o Senhor, Ele disciplina o filho que ama. E com certeza o Senhor está nos chamando por amor. quero estar em tua presença. E nós te agradecemos pela Tua palavra. Seja E aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. E Jesus então partiu o pão e, tendo dado graças, comeu o pão. E depois Ele serviu o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, da minha aliança. Fazer isso em memória de mim. Então Jesus, depois de haver ceado com seus discípulos, cantou um hino. Então Judas saiu primeiro. Judas ouviu o culto, participou da ceia, ouviu a palavra e virou as costas para tudo isso. E foi e negociou Jesus pelos seus prazeres.
Amigo, quero matar. não saia daqui, não troque Jesus pelo que você já trocou tantas vezes. Você toca no corpo, você toca no cálice, você ouve Jesus, você faz parte da adoração e depois você sai primeiro e negocia Jesus às escuras. Toma cuidado. Eu quero nascer. Tudo tem a ver com o ambiente que você está. Tudo tem a ver com o ambiente. Ananias e Safira não morreram apenas porque tiraram uma parte. Eles morreram porque antes deles passou Barnabé doando tudo. Barnabé mudou o ambiente. Antes as pessoas tiravam uma parte para si e não morriam. Mas porque passou alguém na frente, mudou o ambiente doando tudo. Agora o que viesse após isso. Então tudo tem a ver com esse ambiente. Eu quero dizer para você que você está num ambiente de muita oração, tá? Você está numa casa onde tem muitos homens, muitas mulheres que oram. Então tem a ver com esse ambiente. Por isso o nível dessa mensagem tão direta. Talvez você entre em muitos lugares e você não ouve isso. Então essa palavra tem a ver com um ambiente carregado. Porque tem uma luz acesa e a luz denuncia tudo que está errado na sua volta. Deus te abençoe. E que Deus tenha misericórdia de ti. E que Deus te dê a paz. Você fique em pé aqui, por favor. Eu queria que as irmãs aqui dessem um abraço neles aqui, esse menino aqui. Isso, dá um abraço aqui nela, amor. E meu querido. Vai lá, pastor Jonatas. Levante a sua mão. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui se encerra um ciclo da Amor e Graça. Esse é o último culto das noites de quartas. Agora nos encontramos nos domingos às 9:30 da manhã e às 7 da noite. E nas quartas-feiras nos encontramos com culto de homens, culto de mulheres e culto de casais. Até lá, Deus abençoe a sua vida. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Senhoras e senhores, boa noite. Até a próxima.